Seu propósito é maior que seus problemas. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Salmo 57, verso 2. Eu quero depositar no poder do Espírito Santo em seu coração uma palavra intencional, que será como uma chama acesa em meio à escuridão. Esta palavra é propósito. Essa não é apenas uma palavra bonita, nem apenas uma ideia filosófica. Propósito é o fio condutor que dá sentido à sua vida. É o projeto eterno de Deus sobre você. É o motivo pelo qual você foi criado, chamado e sustentado até hoje. Você pode estar até enfrentando dores, crises, problemas, humilhações, noites escuras e dias de incerteza. Mas eu quero lhe dizer com autoridade da parte de Deus, os seus problemas não são maiores que o seu propósito. Problemas vêm e vão, dores aparecem e desaparecem, mas o propósito de Deus permanece para sempre. O salmista Davi escreveu este versículo, Salmo 57, verso 2, quando estava em uma caverna, fugindo de Saul, que o perseguia para matá-lo. Era um tempo de trevas, de solidão, de medo e de incerteza. Ele tinha a promessa de ser um rei, mas estava escondido como um fugitivo. Ele tinha recebido a unção, mas ainda não tinha recebido a coroa. Talvez você se sinta como Davi, ungido, mas ainda não coroado, escolhido, mas ainda em fuga, prometido, mas ainda em espera. Mas perceba, mesmo na caverna, Davi declarou: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele entendeu algo profundo. Não são as circunstâncias que decidem o seu destino, é Deus quem executa o seu propósito. O propósito precede os problemas. Antes de você existir, Deus já tinha traçado um propósito. Jeremias ouviu isso de forma clara. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Veja, o propósito de Jeremias não nasceu quando ele começou a pregar. O propósito já existia antes do seu nascimento. Isso significa que os seus problemas atuais não podem anular aquilo que Deus já escreveu sobre você. Se Deus já tinha um plano antes de você nascer, você acha que ele vai ser surpreendido pelos seus problemas agora? Não, os seus problemas são reais, mas não são finais. Eles não são o fim da história, eles são apenas capítulos do processo. Propósito sempre vem antes dos problemas. Problemas revelam o propósito. Talvez você pergunte: mas pastor, por que então enfrento tantos problemas se tem um propósito tão grande? Porque problemas são reveladores. Eles não vêm para destruir o propósito, mas para expô-lo, para refiná-lo, para amadurecê-lo. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Perceba, todas as coisas, inclusive os problemas, cooperam para o bem daqueles que vivem pelo propósito. Davi não teria se tornado o rei que foi sem as perseguições de Saul. José não teria chegado ao trono do Egito sem antes passar pela cisterna e pela prisão. Daniel não teria revelado a glória de Deus sem antes enfrentar a cova dos leões. Os problemas são plataformas para o propósito. O peso do propósito. Seus problemas podem ser pesados, mas o propósito de Deus é ainda maior. Paulo entendeu isso quando escreveu: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Veja como ele chama as tribulações, leves e momentâneas. Para nós parecem insuportáveis, mas diante do propósito eterno de Deus, são apenas passageiras. O que pesa de verdade não são os problemas, mas a glória do propósito que Deus está gerando em nós. Você não carrega apenas problemas, você carrega glória. Você não carrega apenas dores, você carrega destino. Propósito e identidade. Uma das estratégias do inimigo é usar os problemas para abalar a sua identidade. Ele quer que você se defina pelo que enfrenta e não pelo que carrega.
Mas Deus lhe diz hoje, seu valor não está nos problemas que você enfrenta, mas no propósito que você carrega. Você não é a dor que sente, não é a falha que cometeu, não é o erro que passou, não é a injustiça que sofreu. Você é filho amado do Pai, herdeiro, herdeira em Cristo, portador de uma promessa eterna. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Quando você entende quem você é em Deus, nenhum problema pode definir o seu futuro. Propósito é processo. Muita gente quer viver o propósito, mas não quer enfrentar o processo. Mas não existe propósito sem processo. José sonhou com o trono, mas o caminho até lá passou pela traição dos irmãos, pela escravidão no Egito e pela prisão injusta. Davi foi ungido rei, mas antes da coroa enfrentou o gigante, o deserto e a perseguição. Jesus veio para salvar o mundo, mas o caminho da glória passou pela cruz. O processo não é para destruir, é para moldar você. É no processo que Deus alinha seu coração, quebra seu orgulho, fortalece sua fé e amadurece sua visão. Tenho por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Problemas não anulam promessas. Os problemas podem atrasar, mas não podem anular o que Deus prometeu. O diabo pode tentar levantar barreiras, mas ele não pode impedir que o propósito de Deus se cumpra. Davi fugiu de Saul, mas acabou reinando. José foi traído, mas acabou governando. Jó perdeu tudo, mas acabou recebendo o dobro. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. Se Deus prometeu, ele cumprirá. Seus problemas não são maiores que a fidelidade de Deus. Sua dor tem sentido. Uma das coisas mais difíceis é sofrer sem entender o porquê. Mas quando você olha pelo ângulo do propósito, até a dor ganha sentido. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos capítulo 8, versículo 18. A dor que você sente hoje é parteira da glória que será manifestada amanhã. O clamor que move o céu. Davi disse: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. O propósito de Deus se manifesta quando aprendemos a clamar. Clamor é oração fervente, é dependência total, é reconhecer que sozinho não conseguimos. Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Seu clamor libera o propósito. Aleluia! O deserto não cancela o destino. Um dos maiores equívocos é pensar que estar no deserto significa estar fora do propósito. Mas, na verdade, o deserto é parte essencial do processo de Deus. Israel precisou passar pelo deserto para chegar à terra prometida. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto antes de iniciar seu ministério. O deserto não é lugar de abandono, é lugar de preparação. Eis que vos tenho humilhado e vos deixei ter fome e vos dei o maná para comer, para te fazer saber que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. O deserto revela quem você é e quem Deus é. O deserto não mata o propósito, ele lapida o propósito. Se você está em um deserto hoje, lembre-se, o deserto é temporário, mas o destino é eterno. Propósito e gigantes. Todo propósito atrai gigantes. Quando Davi foi ungido, logo enfrentou Golias. Não era coincidência, era treinamento. Gigantes se levantam para te paralisar, mas na verdade são plataformas para te projetar. Então disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Gigantes são convites para você provar que seu propósito é maior que seus problemas. Cada gigante derrubado é uma confirmação de que você está no caminho certo. O inimigo conhece o seu propósito. Talvez você já se perguntou: por que enfrento tanta luta?
A resposta é simples, porque o inimigo sabe que há grandeza sobre você. Herodes tentou matar Jesus quando ele era apenas um bebê, porque já havia um propósito sobre ele. Faraó tentou matar Moisés, ainda no berço, porque sabia que havia um libertador nascendo. Quanto maior o propósito, maior a oposição. Mas lembre-se, o inimigo pode até tentar frustrar os seus planos, mas nunca poderá anular o plano de Deus. Aleluia! Eis que eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó capítulo 42, versículo 2. Essa palavra de Jó ecoa como flecha ao coração. Nenhum propósito de Deus será impedido. Aleluia! O propósito gera perseverança. Problemas desanimam, mas propósito sustenta. Quem vive pelo propósito não desiste fácil, porque sabe que há algo maior do que a dor. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Jesus suportou a cruz por causa do propósito que estava diante dele. Não foi fácil, mas foi possível, porque ele sabia aonde queria chegar. O propósito dá força para continuar, mesmo quando parece impossível. Propósito é maior que cicatrizes. Muitos carregam feridas e pensam que elas os incapacitam para o propósito, mas em Cristo até suas cicatrizes se tornam parte do testemunho. Tomé só acreditou que Jesus havia ressuscitado quando viu as marcas em suas mãos. O que parecia derrota se transformou em prova de vitória. Suas cicatrizes não anulam seu propósito, elas autenticam seu propósito. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Seu testemunho é uma arma poderosa. Glória a Deus. Propósito e esperança. Problemas roubam a esperança, mas o propósito a renova. Porque bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Esse versículo não foi escrito em tempos fáceis, mas em meio ao cativeiro da Babilônia. Mesmo em meio ao cativeiro, Deus disse: eu ainda tenho planos de paz para vocês. Seu problema pode ser temporário, mas o propósito de Deus é eterno. Quando o propósito parece atrasar, muitos desanimam porque acham que o propósito está demorando, mas a espera também faz parte. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. José esperou anos na prisão até ver o cumprimento de seu sonho. Ana esperou em lágrimas até receber Samuel. Ainda que a visão se demore, espera, porque certamente virá, não tardará. Abacuque capítulo 2, versículo 3. O propósito nunca chega atrasado, ele chega na hora certa. O problema é campo de milagre. Problemas são cenários perfeitos para Deus manifestar o seu poder. Se não houvesse mar diante de Moisés, não haveria abertura do Mar Vermelho. Se não houvesse fome em Canaã, José não teria se tornado governador do Egito. Se não houvesse fornalha, os 3 jovens hebreus não teriam visto o 4º homem. Problemas são palcos para milagres. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 18, versículo 27. Não veja apenas o peso do problema, veja a oportunidade do milagre. O propósito gera transformação. Os problemas que você enfrenta não apenas revelam quem você é, mas transformam você em quem Deus deseja que seja. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. Cada problema é uma escola, e cada escola é uma preparação para o próximo nível do propósito. Seu propósito é coletivo. Deus não lhe deu um propósito apenas para você. Seu propósito sempre toca outras vidas. José não governou o Egito apenas para si, mas para salvar a sua família em muitas nações. Esther não foi rainha apenas para desfrutar do palácio, mas para interceder pelo seu povo. Seu propósito abençoa outros. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Você foi chamado para impactar vidas. O clamor move o propósito. Voltando ao texto central, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa.
Davi não disse que executaria por si mesmo, mas que Deus executaria. Isso significa que não é pela sua força, mas pela intervenção divina. Seu clamor ativa o céu. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Salmos 34, verso 6. O clamor conecta a sua fraqueza à força de Deus. A vitória é do propósito. Seus problemas não terão a palavra final. Quem define o final da história é o propósito de Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. O propósito de Deus sempre termina em vitória. Aleluia, glória a Deus. Seu propósito é maior que seus problemas. O fogo do propósito. Propósito é como fogo, ele queima por dentro, mesmo quando tudo por fora parece contrário. Jeremias, em meio à perseguição, disse: E disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas havia no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso mais. Jeremias capítulo 20, versículo 9. O propósito é inapagável. Ainda que você tente desistir, a chama do céu dentro de você sempre vai reacender. O propósito é mais forte que as correntes. Paulo escreveu algumas de suas cartas mais poderosas de dentro da prisão. Ele estava preso por fora, mas livre por dentro. A palavra de Deus não está presa. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Problemas podem prender os seus movimentos, mas não podem prender o propósito. Correntes não amarram o que Deus determinou. O céu respaldando o propósito. O salmista declara que Deus executa por mim. Isso é tremendo. Significa que o céu inteiro se move para cumprir aquilo que Deus planejou. Pois o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Isaías capítulo 14, versículo 27. Quando Deus coloca a mão no seu propósito, ninguém pode retirar. A superação dos limites. Os problemas tentam limitar você, mas o propósito o leva além. Moisés disse: não sei falar, mas Deus usou como boca profética. Gideão disse: eu sou o menor, mas Deus o levantou como libertador. Pedro negou a Cristo, mas depois foi usado para abrir as portas do Evangelho. O propósito de Deus sempre supera os limites humanos. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. O choro e o propósito. Você pode estar chorando agora, mas até as lágrimas fazem parte do propósito. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Salmos 126, verso 5. Suas lágrimas são sementes para o futuro. Nenhum choro é desperdiçado diante de Deus. Aleluia. A travessia final. Quando Israel atravessou o Jordão, após 40 anos de deserto, Deus mostrou que todo problema tinha um fim, mas o propósito permanecia. Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9. Há uma travessia preparada para você. Seus problemas não são eternos. O propósito, sim. A chave é permanecer. Muitos desistem porque olham apenas para os problemas, mas quem olha para o propósito permanece firme até o fim. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Perseverança é a prova de que você crê no propósito. Agora eu declaro em nome de Jesus sobre você. Seus problemas não vão destruir você, eles vão impulsionar você. Sua dor não será em vão, ela será transformada em testemunho. O que parecia atraso é apenas preparo para algo maior. A mão de Deus está executando o que Ele mesmo prometeu. O inimigo não terá a última palavra, porque o propósito de Deus é soberano. Receba esta palavra no fundo do seu coração. Seu propósito é maior que seus problemas. Hoje Deus está chamando você a escolher a viver pelo propósito. Não olhe apenas para as lutas, para as dores, para as limitações. Levante os olhos para o céu e clame como Davi. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Faça disso a sua oração diária, sua confissão de fé. Meu irmão, minha preciosa irmã, talvez você tenha chegado até aqui cansado, abatido, cheio de problemas, mas hoje o Espírito Santo lhe diz:
Você não foi criado para ser definido por seus problemas. Você foi criado para viver o propósito eterno de Deus. Davi estava em uma caverna quando declarou a sua confiança. José estava em uma prisão quando sonhou mais alto. Paulo estava em cadeias quando escreveu palavras de liberdade. E você, mesmo em meio às dificuldades, pode se levantar hoje em fé e declarar: meu propósito é maior que meus problemas. Deixe esta palavra ser como fogo nos seus ossos. Deixe esta palavra incendiar o seu coração. Deixe esta palavra produzir em você lágrimas de esperança e uma decisão de não desistir jamais. Porque no final, a vitória não será dos problemas, a vitória será do propósito de Deus sobre sua vida. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Agora eu lhe pergunto, você está disposto a continuar mesmo em meio às lutas? Você está disposto a confiar que o Deus que o chamou é fiel para cumprir? Você está disposto a crer que seu propósito é maior que qualquer problema? Se a resposta for sim, então levante-se e diga: Senhor, eu creio, meu propósito é maior que os meus problemas. Eu não vou desistir, eu não vou retroceder, eu vou viver tudo o que o Senhor planejou para mim. E assim será, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória ao Deus eterno. Neste momento eu quero fazer uma oração pela sua vida, pelo seu lar, pela sua família. Você deixa eu fazer essa oração? Então ore comigo. Preste atenção no trono da glória de Deus. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, eu me coloco diante da tua presença neste exato momento, não por merecimento, mas pela graça e misericórdia que se renovam a cada dia, a tua graça e a tua misericórdia. Intercedo por todos os teus filhos e filhas que agora unem-se em uma só fé em oração comigo, crendo no teu poder, esperando no teu agir, confiando que tu és o Deus que não falha, não muda e não abandona. Pai Santo, ergue os teus ouvidos e inclina os teus olhos para esse clamor, porque oramos com fé, sabendo que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu clamo, Senhor, por milagres, por bênçãos e por vitórias sobre a vida desta pessoa que ora comigo, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, sobre o seu futuro, sobre os seus sonhos. E declaro que todo o poder do inferno será frustrado, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus eterno, eu te agradeço porque sei que não oro em vão, sei que não clamo ao vento, sei que não falo ao nada, mas falo ao Deus vivo, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Alfa e Ômega, ao princípio e ao fim, aquele que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno, aquele que governa os céus e a terra, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu oro a ti, ó Senhor, porque sei que quando a tua igreja clama, os céus se movem, os anjos batalham, as cadeias se quebram, os portões de bronze se despedaçam e os ferrolhos de ferro são partidos. Eu oro com fé e profetizo que nesta oração milagres irão acontecer, que bênçãos serão liberadas, que correntes cairão por terra, que prisões serão abertas, que enfermidades serão curadas, que corações serão renovados, que famílias serão restauradas, que ministérios serão avivados e que testemunhos brotarão para a glória do teu nome. Aleluia, Pai de amor. Meu Deus, eu coloco diante de ti cada lágrima derramada por este filho teu, cada dor escondida no coração, cada ferida que ninguém mais conhece, cada luta que muitos não veem, cada batalha que só tu tens acompanhado. Senhor, transforma lágrimas em sorrisos, dores em forças, lamentos em danças, derrotas em vitórias e processos em testemunhos. Tu és o Deus que muda histórias, tu és o Deus que transforma o deserto em manancial, sequidão em fonte de águas vivas, esterilidade em fertilidade, vergonha em dupla honra e ruína em reconstrução. Senhor, eu intercedo para que o teu Espírito Santo se derrame agora sobre esta vida, trazendo consolo, trazendo renovo, trazendo força, trazendo coragem, trazendo ousadia, trazendo fé, trazendo confiança inabalável de que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Deus de poder, eu clamo contra toda obra maligna levantada contra esta pessoa. Eu repreendo em nome de Jesus toda seta inflamada do maligno, todo espírito de enfermidade,
enfermidade, toda opressão espiritual, todo laço de morte, todo espírito de miséria, toda palavra maldita lançada contra esta vida. Eu declaro cancelado agora todo decreto do inimigo, todo intento das trevas, toda armadilha preparada, todo projeto de Satanás, porque o sangue de Jesus já venceu, já lavou, já purificou, já trouxe vitória e já decretou que nenhuma arma forjada contra os teus filhos prosperará. Eu oro e profetizo que a vitória é certa, que a resposta já está a caminho, que o milagre já foi liberado, que as portas já estão abertas, que o inimigo já foi envergonhado, porque o Senhor reina, governa e nunca perdeu uma batalha. Aleluia! Senhor, eu clamo também pela saúde de cada um que ora comigo. Pai amado, toca agora nos enfermos, visita os hospitais, entra nas UTIs, alcança os lares, toca nas enfermidades ocultas e libera a cura sobrenatural. Onde os médicos não encontram a solução, tu és o médico dos médicos. Onde a ciência se cala, a tua palavra fala mais alto. Onde os diagnósticos trazem medo, a tua promessa traz esperança. Senhor, cura doenças físicas, mas também toca nas feridas emocionais, nos traumas, nas angústias, nas depressões, nas ansiedades e traz libertação plena. Eu oro para que cadeias mentais sejam quebradas, para que algemas emocionais caiam, para que prisões espirituais se abram e que cada pessoa que me ouve agora experimente o bálsamo do Espírito Santo, trazendo a paz que excede todo entendimento. Pai eterno, eu oro pela área financeira dos teus filhos. Senhor, abre portas de emprego, libera oportunidades, multiplica recursos, traz a prosperidade ao trabalho das mãos, remove dívidas, derrama prosperidade com propósito, para que eles tenham o suficiente para si e abundância para abençoar outros. Eu clamo contra o espírito de miséria, de escassez, de roubo e de desperdício e declaro que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Senhor, derrama estratégias do céu, sabedoria para administrar, visão para empreender, favor diante de homens e mulheres e abre janelas dos céus para derramar as bênçãos sem medida sobre a vida dos teus filhos e tuas filhas. Senhor, eu oro por cada família aqui representada. Pai amado, entra nos lares, restaura casamentos, une corações, sara feridas familiares, reconcilia pais e filhos, traz o diálogo onde há silêncio, amor onde há frieza, paz onde há guerra, perdão onde há mágoa. Senhor, quebra toda maldição hereditária, todo ciclo de destruição familiar, todo padrão de pecado que se repete de geração em geração e planta uma nova história, uma geração marcada pela tua presença, filhos que amam a tua palavra, famílias que servem ao Senhor com alegria, casas onde a tua glória habita. Meu amado Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me coloco agora em Tua presença, em oração, em clamor, em súplica, em intercessão pelo Teu povo, pelas vidas que me escutam, pelas famílias representadas, pelos que estão quebrados e feridos, pelos que perderam a esperança, pelos que estão oprimidos pelo peso da vida. Senhor, em nome de Jesus, eu não oro por mim apenas, mas clamo diante do Teu trono de graça, em favor de cada homem, mulher, jovem, criança, que precisa da Tua intervenção hoje. Toma-nos pelas mãos, Senhor, e derrama do Teu Espírito sobre todos nós. A Tua palavra diz em Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Por isso, Senhor, eu clamo, eu me derramo, eu me prostro, porque sei que Tu és o Deus que responde, o Deus que não falha, o Deus que abre caminhos onde não existe, o Deus que traz vitória em meio à derrota. Eu oro assim e já Te agradeço, em o nome de Jesus que vive e reina para todo sempre, crendo no Teu poder e autoridade que reina sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Pai. Meu amado irmão, minha preciosa irmã, se esta palavra, se esta oração tocou o seu coração, se você sentiu a presença gloriosa do Espírito Santo, eu quero te convidar agora a ser parte ativa dessa obra. Inscreva-se em nosso canal, aqui o canal À Volta, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem, deixe o seu like para que esta palavra alcance ainda mais vidas, comente a sua experiência de fé e compartilhe com seus familiares, amigos e todos aqueles que precisam ouvir que Jesus ainda transforma histórias, realiza milagres e está voltando. Escreva aqui nos comentários com fé e ousadia a sua declaração de vitória. Só Jesus é o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Proclame isso como um ato profético, pois toda vez que você declara, você está testemunhando ao mundo que o Rei dos Reis está vivo,
reina soberano e voltará em glória para buscar a sua igreja. E agora, sobre a sua vida, sobre o seu lar e sobre a sua preciosa família, eu declaro a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce e poderosa comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Você é precioso demais para Deus. Você não está sozinha. Você é amado. Você é escolhida. Você é separado para viver coisas grandes e eternas. Receba esta bênção. Viva em vitória. E nunca se esqueça, Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.